Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o habeas corpus, né? Finalmente, um instituto tipicamente processual penal de extrema relevância, porquanto uma garantia constitucional da liberdade de ir e vir, né? E a primeira questão que me parece absolutamente imprescindível colocar é que há uma previsão expressa no artigo 5º da Constituição, no inciso 68, também no 69, mas no 68 é o que me importa, de que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Isso significa dizer que o habeas corpus é cabível basicamente em duas amplas situações. Quando uma pessoa sofre efetiva violação na sua liberdade de locomoção ou quando ela está ameaçada. E aqui, ameaçada é ainda que remotamente ameaçada na sua liberdade de locomoção. Portanto, o habeas corpus protege a liberdade de locomoção contra uma violação efetiva como aquela ameaçadora da liberdade. O habeas corpus, ele, a despeito de ser muito confundido, inclusive pelo próprio legislador processual penal de 1941, com recurso, o habeas corpus não tem natureza jurídica de recurso. Ele tem natureza jurídica de ação constitucional, uma vez que prevista na Constituição, também chamada de ação autônoma de impugnação, que é como Aurí Lopes Júnior se refere ao habeas corpus. Uma coisa é certa, o habeas corpus é uma ação e não é um recurso. Ele tem existência autônoma, absolutamente desvinculada da existência de um processo anterior. Portanto, não é um recurso. Ele é propriamente uma ação. O habeas corpus ele pode ser classificado em preventivo ou liberatório. O habeas corpus preventivo ele se dá sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer uma violação na sua liberdade de locomoção. Ou seja, o objetivo é prevenir que essa ameaça se converta numa efetiva violação. Se a violação já existir, então cabe o habeas corpus liberatório, que é o habeas corpus quando a pessoa já efetivamente sofreu a violação na sua liberdade de locomoção. É muito importante a gente tecer aqui algumas distinções. Primeiro, o Código de Processo Penal diz que cabe habeas corpus, embora ele não diga preventivo, mas é assim que se entende, quando alguém está na iminência de sofrer uma violação na sua liberdade de locomoção. Cuidado, porque a compreensão, de acordo com a Constituição, é que não é necessariamente na iminência. Basta que exista uma ameaça, e a ameaça não precisa ser iminente. Ela pode ser futura, desde que seja possível desenhar, definir a ameaça. Outra questão importante é que muitas vezes a ameaça existe e o sujeito impetra o habeas corpus para evitar que aquela ameaça se concretize. Mas durante o curso do habeas corpus, antes que o habeas corpus possa vir a ser julgado, aquela ameaça acaba se concretizando. Nesse caso, o que acontece com o habeas corpus? Porque uma vez impetrado um habeas corpus preventivo, porque havia uma ameaça, o habeas corpus perde o objeto, porque deixa de existir a ameaça e passa a existir a efetiva violação? Não. Essa é uma característica do habeas corpus, a fungibilidade, não é, da providência requerida. Não é? Então, é possível que um habeas corpus que se inicie de forma preventiva, ele, no seu curso, ele se torne um habeas corpus liberatório. Não é preciso desistir do habeas corpus preventivo para impetrar um novo habeas corpus dessa feita liberatório.
Outra questão importante é que o habeas corpus deve ser classificado quanto à tutela pleiteada. E o que eu quero dizer com classificado quanto à tutela pleiteada? É que muitas vezes as pessoas confundem o habeas corpus enquanto remédio, o habeas corpus enquanto ação, com o pedido que é formulado no habeas corpus e, portanto, a tutela que é concedida ou não no habeas corpus, mas aquela que é requerida. Porque quando nós dizemos que uma pessoa impetra o habeas corpus, e portanto ela obviamente está pleiteando que seja concedida uma ordem de habeas corpus, a pergunta é, mas o que ela está pleiteando efetivamente, não é? Qual é a tutela que ela está pleiteando? Qual é a concessão? A concessão da ordem se convalida em que tipo de tutela? Badaró ele classifica a tutela decorrente do habeas corpus em três possibilidades. Uma tutela declaratória, como por exemplo aquela que declara extinta a punibilidade. Então, se o sujeito impetra um habeas corpus para ver declarada extinta a punibilidade, ele está pedindo a declaração de extinção da punibilidade, né? Ela pode ser, ele diz, constitutiva, eu estou aqui dizendo, né, desconstitutiva, na verdade. Então, quando, por exemplo, se pleiteia a declaração de nulidade de um processo criminal, o que se está pleiteando é a desconstituição do ato, não é, do processo, ou mandamental. Então, quando se pleiteia a liberdade de alguém no habeas corpus, o que está se pedindo é que se expeça uma ordem, um mandamento. E aqui eu dou um passo atrás para falar da confusão que se faz entre o habeas corpus preventivo e o salvo-conduto, que muita gente chama o habeas corpus preventivo de salvo-conduto. Tudo bem, não se pode dizer que é efetivamente errado, mas é interessante imaginar que o habeas corpus preventivo ele pede que seja expedido um mandamento de não prisão, o que é uma ordem de salvo-conduto, não é? E muitas vezes o salvo-conduto é o próprio recolhimento do mandado de prisão que pode ter sido expedido. Muito bem. Quais são as hipóteses em que cabe habeas corpus? Né? Essa é uma pergunta importante. Bom, então, quando a gente pergunta em que hipóteses é cabível o habeas corpus, é preciso tomar um pouco de cuidado. Né? Porque, por exemplo, o Aury Lopes Júnior ele se dispõe a dizer quais são as hipóteses de cabimento. É muito importante ter cuidado para não chamar de cabimento, porque cabimento é uma nomenclatura vinculada aos recursos, como nós já vimos, é um requisito de admissibilidade dos recursos. Entretanto, o habeas corpus não é um recurso, então não me parece que nós efetivamente devamos trabalhar com a categoria de cabimento. O ideal seria que a gente trabalhasse com as hipóteses em que o habeas corpus pode ser impetrado. Genericamente, e a mim parece que isso é absolutamente suficiente, o artigo 5º, inciso 68 da Constituição estabelece que cabe em duas hipóteses. Quando uma pessoa está sofrendo, né, a violência ou coação na liberdade de locomoção, ou se encontra na ameaça de sofrimento de violência ou coação na liberdade de locomoção. Essas hipóteses, se forem adequadamente compreendidas, abrangem todas as possibilidades. É bem verdade que o artigo 648 do Código de Processo Penal, ele prevê hipóteses específicas em que o habeas corpus pode ser impetrado. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que elas é muito importante ter cuidado com elas porque elas não funcionam números clausos. As previsões do artigo 648, portanto estabelecidas em 1941 pelo legislador processual penal, não podem ser compreendidas como as hipóteses exclusivas de habeas corpus. Melhor dizer que qualquer hipótese em que ocorre uma violação na liberdade de locomoção e qualquer hipótese em que há uma ameaça na liberdade de locomoção, nós estamos diante
de uma possibilidade de impetração de habeas corpus, não apenas do artigo 648. E aqui eu faço uma ressalva. Porém, existem duas hipóteses de sofrimento ou de ameaça de sofrimento na liberdade de locomoção em que se entende que não cabe habeas corpus. São os casos de prisão administrativa e de prisão civil, né? Caso do devedor de pensão alimentícia. Nesses casos, não é possível impetrar o habeas corpus. E eu queria ressaltar os casos muito importantes que se costumou chamar de collateral attack. O que significa isso? Existem muitas decisões no âmbito do processo penal das quais não cabe recurso. São decisões, de uma forma geral, interlocutórias, em que não há previsão de possibilidade de impetração de recurso em sentido estrito, né? Por exemplo, na hipótese em que é decretada uma prisão. Outro exemplo, na hipótese em que é autorizada a produção de uma prova invasiva, captação ambiental, interceptação telefônica. Todas essas hipóteses são hipóteses em que a jurisprudência convencionou admitir que se tratam de ameaças, ainda que mediatas, né, remotas, mas ameaças à liberdade de locomoção e, portanto, é cabível a impetração do habeas corpus. Há quem diga que isso provoca uma espécie de alargamento demasiado das hipóteses de habeas corpus. Eu particularmente discordo. O fato é que a jurisprudência admite, só não admite para decisões em que não exista efetivamente um risco que isso se converta numa violação da liberdade de locomoção. Por exemplo, quando a única pena estabelecida para um determinado crime é a pena de multa, não dá para dizer que a instauração de um processo criminal seja uma ameaça à liberdade de locomoção. Por outro lado, se existe pena privativa de liberdade, a instauração de um processo criminal por si só, ou seja, a decisão que recebe a denúncia, ela representa uma violação da liberdade de locomoção se ela é proferida em desacordo com a lei, não é? Então, parece um tanto claro que existem diversos casos em que a decisão proferida no âmbito do processo criminal pode representar de forma imediata ou remota um perigo, uma ameaça à liberdade de locomoção. Por exemplo, a determinação de cumprimento de uma pena restritiva de direito, ela representa uma restrição à liberdade de locomoção porque o seu descumprimento pode implicar na conversão da pena restritiva de direito na pena privativa de liberdade. Portanto, existe uma mediata ameaça à liberdade de locomoção. Nos casos em que a decisão proferida não afeta nem remotamente a liberdade de locomoção, então não cabe habeas corpus. Mas é possível trabalhar com a hipótese de mandado de segurança, porque nada impede que o mandado de segurança seja manejado em razão de uma determinada decisão que não afeta nem remotamente a liberdade de locomoção, mas que representa uma violação de um direito líquido e certo, que, como vocês sabem lá do processo civil, são as hipóteses de cabimento do mandado de segurança. Eu vou terminar o bloco aqui, continuo no próximo bloco.